Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Sra. Presidente da Entidade para a Transparência, a professora doutora Ana Raquel Muniz, os vogais, a professora doutora Mónica Bessa Correia e o mestre Pedro Nunes. Agradecer-vos naturalmente a vinda à Comissão e a primeira apresentação que nos fizeram aqui. Nós sabemos que a EPT teve um início conturbado, desde a sua constituição e publicação da Lei Orgânica em 2019 e depois a entrar plenamente em funcionamento apenas em março de 2024, já com a plataforma totalmente funcional. E nisto falamos realmente de um atraso de mais de 3 anos entre a promessa prevista na Lei Orgânica do Governo disponibilizar as instalações no primeiro semestre de 2020, as hesitações do Governo quanto à escolha do instrumento jurídico adequado para a ocupação do espaço destinado à sede e o tempo que foi necessário para a implementação da plataforma eletrónica. Felizmente, a EPT já está em pleno funcionamento e começou a efetivar a sua missão e a Sra. Presidente escreve na sua mensagem uma ideia, uma expressão que eu queria destacar porque me pareceu muito adequada, quando diz que a transparência não representa um fim a assistente, portanto um fim por si só, mas antes um meio para a satisfação de um fim. E este fim é, de facto, além da sua competência no âmbito da apreciação e fiscalização das declarações únicas, mas também traduz-se na tutela da juridicidade do Estado, a defesa dos direitos fundamentais, como diz a Sra. Presidente, e bem na sua mensagem, a defesa da res pública. Portanto, o objetivo aqui é aumentar a confiança dos cidadãos nas suas instituições. Missão com a qual o PSD tem estado sempre comprometido, desde logo também com o seu contributo na gênese da criação da EPT, em 2019, e em particular no que respeita à sua localização fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E eu agradeço os números que aqui já nos avançou relativamente ao universo das declarações únicas, mas eu gostava, por um lado, de perguntar qual é que tem sido mais ou menos o tempo médio de análise das declarações por parte dos técnicos. E neste contexto, perceber se consegue identificar quais é que são mais ou menos as principais razões que levam às notificações de supressão de irregularidades. Por outro lado, disse-nos que, desde a entrada em funcionamento até dezembro, foram apresentadas, através da plataforma eletrónica, 2.054 declarações únicas. E eu gostava que nos dissesse quantas declarações deveriam ter recebido. Ou seja, para ser clara, sabemos que o universo resulta da interpretação sistemática do artigo 13 com o artigo 2º, 3º e 4º da Lei 52 de 2019, pelo que o que eu lhe estou a perguntar não é em abstrato quem são os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos que têm a obrigação declarativa, mas sim quantos são, ou seja, qual é o universo, naturalmente para compreendermos se estes números estão próximos ou não daquilo que é a realidade que seria a ideal. Por outro lado, relativamente ao funcionamento da plataforma, eu gostava de lhe perguntar qual é que é o vosso nível de satisfação com o funcionamento desta plataforma, ou seja, se têm identificado muitas falhas e erros no seu funcionamento técnico, se identificam que há facilidade em corrigir e, principalmente, se a empresa que foi contratada para desenvolver esta plataforma, no contrato que foi celebrado, está previsto poder corrigir eventuais irregularidades e falhas. Por outro lado, fico feliz por saber que já tiveram um reforço de mais 2 colaboradores em face daquilo que era o número que estava, portanto, os 5 do relatório de atividades de 2023, que tive a oportunidade de ler, mas queria também perguntar se estes 7 colaboradores são suficientes para aquilo que é a vossa missão. Por outro lado, apesar do Governo ter proposto um aumento de 2,6% no Orçamento do Tribunal Constitucional, este Tribunal, na sua distribuição interna, não alocou mais orçamento para a entidade, para a transparência, e, portanto, eu também lhe perguntava se estas verbas que estão afetas à EPT lhe parece que são suficientes para o cumprimento das vossas atribuições e competências. Por outro lado, Sra. Presidente, num outro âmbito, uma das competências da EPT prende-se precisamente com a participação ao Ministério Público das infrações não superidas ao abrigo do regime jurídico das declarações de rendimentos, património e interesses, mas também a participação das suspeitas de prática de infrações penais que resultem desta análise da declaração única. E falava-nos há pouco da dificuldade que têm sentido relativamente ao controlo material destas declarações, mas efetivamente fomentar a articulação da EPT com o Ministério Público, com os demais órgãos de controle, é um dos objetivos previstos na agenda de anticorrupção e, portanto, tendo em vista a promoção da atividade plena da entidade para a transparência, este é um papel relevante que pode e deve ser cumprido pela EPT, desde logo tendo em vista a sinalização da possível ocultação de riqueza a quando da averiguação da declaração de património e rendimentos. Por isso eu gostava de lhe perguntar se eventualmente as declarações já analisadas, se já procederam a alguma participação e eventualmente se tem margem e recursos para conseguir fazer este tipo de análise. Por fim, perguntar também relativamente
relativamente aos dados estatísticos sobre o acesso público às declarações, divulgaram um mapa dos dados estatísticos que eu tive a oportunidade de ver, vi que, e dizia-nos há pouco, que teve 195 pedidos de consulta. Eu achei curioso porque no gráfico que divulgaram, referente ao total de acessos públicos por dia, reparei que se verificou um pico manifestamente diferenciador dos demais períodos, um pico entre os 200 e os 250 acessos na semana de 9 a 15 de setembro. E eu pergunto-lhe, por curiosidade, se eventualmente conseguem identificar ou perceber se há alguma razão concreta que possa explicar este pico não habitual, porque de facto é um pico diferente das restantes semanas. Por outro lado, gostava que partilhasse connosco quais são os principais motivos e razões levantados para os pedidos de consulta, portanto, mas também o que é considerado no entendimento da EPT, e esta é uma questão importante, fundamentação válida e bastante para proceder a estas consultas e, ao contrário, naturalmente, o que tem sido considerado como não justificado e que gera efeitos de indeferimento. Por fim, agradecer-lhe os contributos que nos trouxeram a propósito da Lei 52/2019, que merecerão naturalmente a melhor reflexão por parte do Grupo Parlamentar do PSD e que são bastante úteis, até porque há sempre espaço para se fazer mais e melhor. E, portanto, também aproveitava para pedir se nos poderia fazer chegar a sua intervenção inicial, para que também consigamos ter acesso integral àquilo que nos disse, para depois podermos trabalhar sobre isto. As minhas questões são estas e agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade para estar aqui connosco. Muito obrigada.